Boa tarde a todos. Sempre muito bom chegar até aqui, né? Hoje caiu aquele temporal, eu pensei, nossa, mesmo assim a gente não desanima. A nossa necessidade é tão grande, né, de entrar nesse ambiente, de receber assim esse carinho da espiritualidade, que nós estamos aqui firme. Quando eu relembrei que o estudo de hoje seria uma parábola, a gente agenda com muita antecedência esses estudos ao longo do ano. E aí eu pensei assim, nossa, que bom. Porque estudar a parábola é uma forma de nos aproximarmos de Jesus, né? Então, assim, estudo de parábola eu sempre gosto muito de estudar a parábola, porque é uma oportunidade da gente se aproximar a esse mestre tão querido. E é sempre importante que a gente se atente ao porquê que Jesus ensinava tanto através de parábolas. Parábolas são o quê? Parábolas são pequenas histórias que têm sempre um ensinamento moral. Não só um, muitas vezes tem mais de um, mas tem sempre ali um ensinamento principal. E Jesus utilizava muito esse recurso de nos falar e nos ensinar através de parábolas. Por que nos ensinar? Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, né? Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus, eles são atemporais, eles duram aí para sempre, né? Ele foi lá, ele trouxe todo aquele conhecimento e ele até hoje nos ensina. Até hoje nós estamos aprendendo com esses ensinamentos. E principalmente as parábolas, porque as parábolas, por serem histórias que ele contava, nós até hoje podemos aprender com essas histórias. Muitas que naquele momento a maioria não conseguia entender o porquê ou o significado. Mas hoje nós já conseguimos, porque temos outras ferramentas. Então, Jesus contava essas histórias e muitas delas não eram só histórias contadas. Algumas eram encenações simbólicas, que é o caso da parábola que a gente vai contar hoje e vai estudar, que é a da figueira seca. Então, muitas vezes, Jesus encenava situações para que tivessem uma compreensão melhor. Naquele momento, muitos não entendiam o porquê, mas aquele ensinamento perpetuou. E hoje nós conseguimos entender. Ele dizia, né, porque os discípulos perguntavam, mas por quê, né, mestre? Ele falava, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para que entendessem. Nem todos tinham condição de entender, mas alguns já tinham. Então, nós precisávamos ter o quê? Olhos espirituais para poder entender aquele ensinamento. No Livro dos Espíritos, tem uma questão, a 627, que os espíritos falam assim. Kardec pergunta para os espíritos. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, porque Jesus nos trouxe, não nos trouxe? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Qual é, então, a utilidade do ensinamento dos espíritos? Jesus já não disse tudo? Já não trouxe as leis de Deus? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? E aí eles respondem assim, olha, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico, que é o caso da maioria das parábolas, e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que praticam. Tem tudo a ver com a parábola que a gente vai estudar. Guardem isso. Nossa missão é a de despertar, os espíritos falando, é de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro, sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão.
Mais embaixo, na próxima pergunta, ele fala assim: por que a verdade não teve sempre ao alcance de todos? Por que eles estão falando isso, gente? Porque na época era muito difícil. Até hoje é difícil. Até hoje, quando a gente lê essa parábola da figueira seca, que eu já vou ler para a gente às vezes toma um susto. Nossa, Jesus fez isso, Jesus falou isso, e fica sem entender o porquê. O que a gente precisa? Ter olhos de ver acima da matéria, ver com os olhos espirituais. O que a doutrina espírita fez com a gente? Eles nos trouxeram essas informações, eles tiraram muitos véus, falaram explicitamente do que era esse reino de Deus, do que é a vida futura, né? Ficou tudo descortinado, o mundo espiritual, o plano espiritual. Eles trouxeram subsídios para que a gente consiga entender melhor o que Jesus lá naquele momento trouxe. Ah, mas se Jesus falou lá, então ele não queria que ninguém entendesse? Não. Aqueles que já tinham condição entenderam, mas muitos só poderiam entender depois, porque depois viriam as ferramentas para que a gente entendesse as parábolas. E aí ele fala isso. Por que a verdade, então, não esteve sempre ao alcance de todos? Jesus não estava trazendo uma verdade? Por que só agora, então, muitos conseguem entender? É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Não é verdade? Se a gente está num quarto, num ambiente todo escuro, e de repente a gente se depara com aquela luz forte, não ofusca? Nós não temos dificuldade? Os espíritos trazem também essa informação, né? Você não pode desvendar de uma hora para outra e colocar tudo, porque nós somos imaturos, não temos condição ainda de entender. Nos faria mais mal do que bem. Então, Jesus, muito sábio, trouxe essa forma de ensinamento para que nós pudéssemos entender na hora certa. Estamos aqui, vários de nós. Cada um está num estágio evolutivo diferente do outro. Eu vou entender de uma forma, o outro vai entender de outra forma. Inclusive, quando a gente estuda parábola, e aí nós pegamos várias bibliografias, né? Tem vários livros dentro da doutrina espírita estudando parábola, tem muitos estudiosos de outras religiões estudando parábola, e cada um tem um enfoque um pouco diferente do outro. A gente não vai ler tudo igual, da mesma forma. Então, por que eu estou trazendo isso tudo? Para que a gente possa realmente entender essa parábola, para que a gente tenha esses olhos de ver o que está por trás, o que Jesus realmente queria nos trazer. Então, eu vou ler a parábola agora. Por acaso, essa parábola, né, eu adoro o livro de parábola, tenho várias, mas ela, no Evangelho segundo o Espiritismo, está, assim, perfeita. É aonde eu achei, assim, a forma mais fácil, leve de trazer. Parábola da figueira que secou. Ela está em Marcos 9, 12 a 14 e 20 a 23. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. Então Jesus viu a figueira, foi até ela porque estava com fome. Quando ele viu a figueira, só tinham folhas, não tinham figos. E aí ele vira para os discípulos e fala que ninguém coma de ti fruto algum. No dia seguinte, eles passando por lá, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece.
Essa parábola, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo A Fé Transforma Montanhas. Está num capítulo que fala sobre fé. Bom, é importante a gente entender, quando vai estudar uma parábola, o contexto. Essa passagem aconteceu logo naquele momento, logo depois daquele momento em que Jesus faz sua entrada triunfal em Jerusalém, que ele vem no burrinho, aquela entrada que ele faz na época da Páscoa. Então, essa parábola, ela acontece no mês de abril. No mês de abril, não era mês de figo. Os figos só vinham a florescer em junho. Porém, quando a gente precisa estudar, né, gente? Tudo isso a gente precisa correr atrás e tentar entender. E os historiadores fizeram isso por nós. A figueira, ela só dá as folhas quando ela dá o figo. Então, era mês de abril, não era mês de figo, porém, aquela figueira estava cheia de folhas. Jesus achou que ela teria figos. Era fora de época? Era. Ele sabia que não era época de figos? Sabia. Mas ela tinha folhas, então ela teria figos. Vocês imaginam só, Jesus, representante de Deus na Terra, não é? Nosso guia e modelo. Único Espírito perfeito que esteve entre nós. Vocês imaginam Jesus numa atitude como de uma criança mimada? Eu quero comer, eu estou com fome. Você não me deu figos? Seca. A gente consegue imaginar Jesus tendo essa atitude? Se a gente fosse, assim, interpretar literalmente essa parábola? Primeiro, que também os historiadores nos dizem que Jesus, quando ele ficava em Betânia, ele ficava na casa de Marta. Marta era, assim, uma exímia dona de casa, extremamente cuidadosa. Pensem que Marta ia deixar Jesus com fome. Vocês imaginem se Jesus estivesse na nossa casa. A gente ia deixar Jesus sair da nossa casa sem comer, com fome? Não ia, né? Ou ia? Não. Então, será que fome era essa de Jesus? E aí é importante a gente saber dessa forma de encenação simbólica que Jesus trazia para cada um de nós. Então, Jesus não faria isso por vingança, né? Até porque ele sabe que não é época de figos. O que na verdade essa figueira era? Propaganda enganosa, gente. Propaganda enganosa. Está lá cheia de folha, vou feliz da vida, tem figo, não tem. Olha o que eles falam para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada produzem de bom. Dos oradores, olha aqui o importante, para que a gente fique atento. Dos oradores, que têm mais brilho do que solidez. Sabe por que a gente precisa refletir sobre isso? Quantas vezes nós nos comportamos feito tietes ou muito maravilhados com determinados oradores que muitas vezes têm um magnetismo e vão atraindo multidões, mas que, na verdade, são vazios de conteúdo. Que, na verdade, têm apenas folhas e não frutos. E muitas vezes nós somos responsáveis por isso, porque vamos atrás, seguindo como se fôssemos ali ovelhinhas. Temos que estar atentos. Quantos livros não são escritos que tem aquela capa linda e maravilhosa, que a gente começa a ler e fica maravilhado, mas que são vazios de conteúdo e que muitas vezes trazem até informações prejudiciais. Isso é para que nós todos fiquemos muito atentos. Ele continua dizendo, suas palavras trazem o verniz superficial, de modo que agradam aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem, quando percustadas, algo de substancial para os corações. Depois de proferidas, é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Isso aqui, quem nunca passou por isso? A gente escuta alguém falar, fica, nossa, que coisa linda. E aí pergunta, falou sobre o quê? A gente nem sabe sobre o que falou.
E quando a gente traz essa informação, não é só pensando nesse tipo de orador, é em nós. Será que nós não estamos tendo esse tipo de atitude? Será que nós não falamos bonitos, mas no fundo somos vazios de ação? E ele fala assim, ó, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé produtiva, que abala as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta as montanhas. São árvores cheias de folha, mas sem fruto. E aí ele diz assim, ó, significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houverem produzido nenhum bem para a humanidade cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Ou seja, a figueira aparentava ter, mas, na verdade, não tinha. E isso lembra muito, quem já ouviu falar sepulcros caiados? Jesus combatia muito os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram aqueles doutores da lei, que, na verdade, eram por fora, né? Faziam toda uma referência, faziam orações, falavam muito, mas não agiam conforme o que falavam. E Jesus comparava eles aos sepulcros caiados. O que são sepulcros? São túmulos, né? E caiados, branquinhos como cal. Como é que é um túmulo, gente? Aqueles túmulos que às vezes a gente vê bonito, todo produzido, lindinho. O que tem dentro de um túmulo? Cadáver, né? Com cheiro ruim, com tudo ali deteriorando. Então, Jesus comparava isso, dizia para eles, né? Vocês se preocupam muito com as mãos lavadas, com o copo lavado, com o prato lavado, mas vocês não se preocupam o quê? Com o que verdadeiramente importa, né? E isso, essa questão relembra muito a figueira seca. E aí, o que nós temos que ficar atentos? Poxa vida, não estou produzindo frutos, vou secar. O que a gente tem que focar nisso? Gente, Deus não exige de nós o que ainda não temos para dar. Jesus, na verdade, além dessa figueira ser uma propaganda enganosa, Jesus só foi até ela porque ela estava cheia de folhas. E ela não tinha os frutos. Cada um de nós vem com a ferramenta necessária para o nosso progresso. Tem também a parábola dos talentos, né? Nós viemos cada um com o nosso talento. E cada um vem com a ferramenta diferente do outro. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Deus não vai exigir de nós o que nós ainda não temos para dar. O que Ele vai exigir é o quê? O que a gente já possui. Só que nós, muitas vezes, estamos aí cheios de ferramentas, cheios de possibilidade de produzir frutos, mas não produzimos. Muitas vezes nós já temos muito conhecimento. Não temos? A gente estuda, faz curso, vem na palestra, lê. Mas será que a gente está colocando em prática tudo que a gente está aprendendo? Será que nós estamos, no nosso dia a dia, conseguindo colocar em prática e produzir bons frutos? Nós temos que refletir. Será que Jesus tinha fome realmente material? Que fome era essa de Jesus? Será que Jesus queria realmente comer os figos? Jesus tem fome de amor. A fome de Jesus é a fome de tudo aquilo que nós possamos oferecer
Jesus não vai exigir de nós o que nós ainda não temos para dar. Isso é fato. Mas será exigido aquilo que nós já temos condições. E nós, muitas vezes, nos subestimamos, né? Quantas vezes nós falamos assim, não estou pronto ainda não. Porque nós somos convidados todos os dias. Jesus envia o convite todos os dias. Porque muitas vezes nós ficamos imaginando que o convite é assim, né? Vou abrir um orfanato, vou criar um centro espírita. Mas Jesus nos oferece todos os dias convites muito pequenos. De muitas vezes, vou ouvir um amigo que está precisando desabafar, vou dar um abraço para aquele irmão que está em necessidade. Jesus não nos disse isso toda vez que nós estivermos cuidando de algum irmão necessitado, é a ele que nós estamos cuidando? Jesus disse isso. Se alguém tem fome e nós vamos saciar a fome, é a ele que nós estamos saciando a fome. É dessa fome que ele está falando. Mas será que nós estamos, assim, ligados em saciar, na verdade, as necessidades que vão aparecendo dos nossos irmãos? Ou será que no nosso dia a dia a gente está mais envolvido com os nossos problemas, com as nossas dificuldades? Eu falo nós porque eu me incluo em tudo isso. Refletindo muito, porque quando a gente estuda, a gente reflete muito e as situações acontecem. Eu ainda vou chegar o dia em que eu vou fazer um estudo sem acontecer um treco esquisito na minha vida. Esse dia há de chegar, que toda vez vem sempre uma bomba. E eu estava aqui sentada, enquanto a Leila fazia a prece, pensando, né? Porque eu escrevi aqui que a gente precisa transformar as nossas dificuldades que aparecem no nosso caminho, a gente precisa transformar essas pedras em frutos. A gente precisa aprender a frutificar. Será que eu estou aprendendo com a lição que está vindo? Nós precisamos aprender a mudar o ponto de vista. Porque às vezes acontece um problema e eu falo, meu Deus, podia ter acontecido isso. Nossa, a espiritualidade me protegeu. Caramba, olha aí. A ajuda do plano espiritual, podia ter acontecido isso, mas não aconteceu. Mas na maioria das vezes a gente está tão envolvido nas nossas questões pessoais, na nossa correria, nos nossos mínimos problemas, que nós não nos atentamos para isso. Eu estava ontem, por acaso, não era nem procurando palestra para ouvir, para estudo, não, mas eu estava vendo nas redes sociais e entrou um vídeo curtinho do Haroldo, tinha 3, 4 minutos. E ele falava o seguinte, que ele trabalhava, era um cara traduzindo, não sei nem que línguas que estavam lá falando, mas era fora do país. Que ele trabalhava, com a profissão dele, ele precisava trabalhar em cidades de interior muito pequenas. E que ele estava numa determinada situação que ele precisava ir a um orfanato de meninas. E então, que ele vendo aquela cidade, naquela situação tão ruim, ele estava muito cabisbaixo. Então, ele já entrou no orfanato, olhando para baixo, desanimado, e vieram 2 freiras atendê-lo. E elas disseram para ele que a gente precisa aprender a dar frutos aonde nós somos plantados. Porque, às vezes, nós estamos em determinadas situações, meu Deus, que horror, que situação triste. Ai, que coisa horrorosa. Mas se nós fomos colocados naquela situação, é porque nós temos total condição de florescer. Deus não coloca a gente em situações que a gente não possa dar conta. Nós é que temos dificuldade de dar conta de entender isso. E aí ele se tocou. Se eu estou nessa situação aqui agora, é porque agora eu posso dar frutos aqui. Então, nós somos colocados em situações onde nós podemos ser instrumentos de Deus, onde nós podemos ser instrumentos de Jesus. E muitas vezes nós perdemos muito tempo lamentando, sofrendo pela dor do outro,
sem fazer nada de fato em relação àquilo. Que é o que ele fala aqui, né? Desses que têm mais verniz, dessas doutrinas que, na verdade, são muito mais do culto ao exterior do que verdadeiramente agem no bem. Porque o que a gente tem que fazer? Agir no bem. Nós vamos realmente entender o Evangelho de Jesus no momento em que nós estivermos praticando. Nós podemos ler, estudar, achar tudo muito lindo. Enquanto nós não estivermos colocando a mão na massa e praticando aqueles ensinamentos, nós não vamos compreender verdadeiramente esses ensinamentos. E eles trazem muito para a gente, que chama muita atenção, a questão da mediunidade. O que o médium faz, na verdade? O médium, na verdade, ele está sendo o quê? Um intermediário entre o plano espiritual, não é? Muitos têm a possibilidade da visão, muitos têm a mediunidade da psicografia, da psicofonia, que é, na verdade, trazer, né, o que aqueles espíritos estão querendo dizer. Não é isso que é a mediunidade? Para ser médium, nós precisamos o quê? Dos espíritos, né? Se comunicando conosco. E aí, lá no livro dos médiuns, tem uma questão muito interessante que diz o seguinte: podem os médiuns perder a faculdade que possuem? Por que nós estamos falando disso, gente? A figueira não deu figos, secou, não foi? Não estou produzindo, para que eu vou ter aquele instrumento? Para que eu vou ter essa possibilidade? E aí eles fazem assim, ó, isso frequentemente acontece. Qualquer que seja o gênero da faculdade mediúnica, mas também, muitas vezes, apenas tem uma interrupção passageira, que cessa com a causa de que a produziu. Aí eles perguntam assim, ó, estará no esgotamento do fluido? Então, será que essa perda da mediunidade é o esgotamento? Esgotou, o médium não tem mais o fluido para ter aquele... Olha a resposta deles. Seja qual for a faculdade que o médico possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade mediúnica. Isso não raro se dá, porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Então, às vezes, a gente acha, esgotou meu fluido, não tenho mais possibilidade mediúnica. Não. Os espíritos que não querem ou não podem mais transmitir através dos médiuns aquele conhecimento. Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos. O que pode causar isso? O espírito abandonar o médium. O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da faculdade. Para a gente ficar atento. Podemos abandoná-lo, os espíritos falando, quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos. Aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhoria espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Olha o objetivo da mediunidade. É o progresso, tanto o progresso individual quanto o progresso geral. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um mais digno. Olha que importância que a gente falou aqui antes. Do orador que tem mais brilho do que, na verdade, conteúdo. Do médium que vai se envaidecendo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Muito cuidado, na verdade. Né? A doutrina espírita, em todas as outras doutrinas, mas a doutrina espírita cresceu muito, né? E nós temos hoje em dia, é muito livro, é muito material, e nós temos que ter o discernimento do que nós estamos lendo,
de quem nós estamos seguindo, de quem nós estamos ouvindo. Para isso, nós precisamos ter o quê? Conhecimento. Conhecimento do quê? Nós, quando estudamos a doutrina espírita, temos que conhecer as obras básicas. Precisamos estudar o livro dos espíritos, precisamos estudar o livro dos médiuns. Olha como está tudo aqui. O estudo está praticamente baseado. Evangelho, livro dos médiuns, livro dos espíritos, tem tudo que nós precisamos para ter a base necessária para conhecermos se aquilo que eu estou ouvindo realmente tem conteúdo ou não. Ou se é só uma firula, um show. Isso é extremamente importante. Então, a gente precisa ter conhecimento, sim, mas mais importante, nós precisamos colocar em prática tudo isso que nós vemos recebendo. Nós aqui estamos recebendo muito. Não estamos? Olha quanta oportunidade essa casa que nós estamos nos dá de estudo. Quantos cursos ela oferece, muitas vezes nós vamos deixando para depois. Não, estou muito atarefado, depois eu estudo. Mas sem o estudo, porque muitas vezes as boas obras a gente precisa ter conhecimento também. E não é para desanimar, porque às vezes a gente escuta isso tudo e falou, ferrou, vou secar. Vou secar. Estou aprendendo um monte de coisa, não estou praticando, não estou trabalhando no bem. Ah, meu Deus, já era. E agora? Não. Precisamos refletir sobre esse estudo para ter o nosso coração cheio de esperança, porque a hora é agora. Não interessa se eu não frutifiquei até agora. Eu posso dar frutos. Agora. Eu posso sair daqui pensando, meu Deus, o que eu posso já oferecer de frutos e eu ainda não estou oferecendo? Porque a parábola serve para isso. Nós, quando estudamos parábola, nós precisamos, além de saber o contexto que ela foi contada, porque a gente precisa entender, Jesus contou lá atrás, qual era o contexto daquele momento. Nós precisamos também avaliar o que essa parábola está querendo dizer. Qual é o principal ensinamento dela? E o que ela serve para mim? O que isso que Jesus estava querendo ensinar tem de utilidade para mim? O que eu preciso fazer com esse ensinamento de Jesus? Nós precisamos o tempo inteiro refletir, porque nós precisamos nos autoconhecer. Como é que eu vou saber se eu só tenho folha e não estou produzindo frutos se eu não me conheço? O autoconhecimento é de fundamental importância. E nós precisamos estar atentos a isso. A mediunidade, por exemplo, é uma ferramenta. Nós não temos habilidades assim, cada um de nós não tem uma habilidade diferente do outro, né? Eu sei fazer muito bem determinada coisa que o outro não sabe. Poxa, mas ele é tão bom em fazer casaquinho de frio para doar. Eu não sei fazer. Poxa, mas eu sei fazer um bolo gostoso que eu posso trazer para vender na cantina do SEMA. Estou dando exemplos práticos do dia a dia. Será que eu não posso fazer uma comida, de repente, para distribuir? O pessoal da Quentinha que distribui, será que eu não posso fazer um macarrão e trazer aqui no SEMA? Não, isso ainda não dá para mim, está meio tumultuado, mas o que será que eu posso fazer? Nós precisamos refletir, porque são ferramentas que a gente recebe de Deus. E se eu não sei usar bem, se eu tenho aquele dom, eu vim com aquela possibilidade e eu não uso, o que vai acontecer? Ela não vai ter mais utilidade para mim, não é? Então eu vou voltar? Na próxima encarnação, será que eu vou ter aquela ferramenta? Ou nessa mesmo? Será que eu vou continuar tendo essa possibilidade? Se eu não estou usufruindo? Será? Então, é para a gente refletir, mas não é para desanimar. Porque acontece, não acontece? A gente, às vezes, estuda um estudo e fala, ai, não estou fazendo nada disso, meu Pai do céu. Né? E a gente fica, às vezes, assim, porque quanto mais a gente se cobra, às vezes mais desanimado a gente fica. Porque a gente vê o quanto que a gente poderia fazer e ainda não faz. Mas não é, muito pelo contrário.
é para que a gente consiga encher o nosso coração de esperança. Por quê? Porque Deus nos deu a possibilidade. Somos filhos de Deus. Temos, cada um de nós, uma responsabilidade muito grande na nossa encarnação. Na verdade, temos missões individuais em relação ao nosso planeta. E precisamos o quê? Cumprir, trabalhar. E quando a gente fala trabalhar, muitas vezes a gente não tem mais aquela possibilidade física de estar... Mas tem várias outras possibilidades. Eu posso fazer prece. Semana passada, um palestrante que estava aqui, eu não ouvi a palestra, mas tinha uns livros ali para vender, e eu, quando bato o olho e vejo Ivone Pereira, eu corro e pego, porque eu tenho uma paixão muito grande por essa médium que foi uma trabalhadora incansável dentro da doutrina espírita, muito sofrida, tinha uma vida muito difícil, era muito sofrida. Por quê? Porque, na verdade, ela estava resgatando, espiando situações de um passado onde ela errou muito, e ela nos diz isso. E esse livrinho, na verdade, eram cartas que ela tinha escrito para um outro trabalhador da doutrina espírita. Esse autor teve acesso a essas cartas e publicou. E eu comprei porque eu adoro ler tudo que tem relacionado a ela. E nessas cartas, olha, a Ivone já desencarnou há muito tempo atrás. Nessas cartas, ela dizia para esse outro espírita a preocupação que ela estava tendo com as casas espíritas, com o movimento espírita, e ela dizia exatamente isso, as palavras que estavam aqui no livro dos médiuns, a frivolidade. Aqueles médiuns que estavam mais preocupados, aqueles trabalhadores da doutrina espírita mais preocupados com o exterior, do que com o verdadeiro exercício da prática do bem. Estavam mais preocupados com a firula toda do que com um trabalho verdadeiro. Porque, para você trabalhar com a mediunidade, você precisa estar muito ali, ligado à espiritualidade superior. Demanda um esforço pessoal muito grande. Não somos perfeitos, não tem ninguém aqui perfeito, estamos muito longe disso, mas precisamos o quê? Do esforço diário de nos melhorarmos. Se fosse depender de perfeição, os espíritos não iam se comunicar conosco, concordam? Só Jesus, que passou aqui e que era perfeito, e alguns espíritos mais evoluídos, nós estamos longe. Mas precisamos o quê? De esforço. Então, que a gente saia daqui... a Leila me deu aqui os 5 minutos, o tempo está acabando, que nós possamos sair daqui com essa reflexão. Quais os frutos que eu já posso produzir e ainda não estou produzindo? O que eu posso fazer para me tornar uma árvore com frutos? Por que não fala isso? Se conhece a árvore pelos frutos. É pelas folhas? É pela raiz? Não. É pelos frutos que ela produz. E nós somos árvores. Somos todos árvores divinas que precisamos produzir. Então, vamos refletir, colocar a mão na massa. Eu trouxe para encerrar um texto que eu achei aqui no livro Fonte Viva, que é um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E esse texto fala assim, pelos frutos. É sempre referente a uma passagem de Jesus, e está se referindo assim, por seus frutos os conhecereis, de Mateus. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também,
nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, que a gente possa ter essa certeza. Ninguém vai olhar para o nosso exterior, pelo que a gente aparenta, mas nós vamos progredir pelos frutos que nós vamos produzir e pelo progresso que nós vamos ajudar ao nosso irmão a ter. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Então, além do nosso progresso individual, nós precisamos ser também um instrumento do progresso de toda a humanidade. Fiquem em paz.